Estamos começando uma série falando sobre sentimentos e emoções que adoecem a nossa alma, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre eu sou amargurado, eu reconheço isso, eu particularmente, né? Me sinto às vezes ou luto contra a amargura, mas eu quero mudar, né? Então essa deve ser a nossa visão. Normalmente a nossa tendência é esconder as emoções. Elas entram no mais profundo do nosso ser e a gente esconde aquelas emoções. Às vezes nós aparentamos uma coisa que nós não somos. E eu já cheguei à conclusão de que a saúde emocional e a maturidade espiritual, elas não podem andar separados. Eu não posso, provavelmente, eu não consigo ser espiritualmente adulto e uma criança emocionalmente. Eu acho quase impossível isso acontecer. Uma coisa está entrelaçada com a outra. Muitas vezes eu posso até me achar maduro espiritual, mas se eu olhar abaixo daquilo que eu não enxergo ou que as pessoas não vê, emocionalmente talvez existe um peso muito grande, que talvez esse peso emocional ele não deixa que eu possa crescer espiritualmente assim como Deus quer. Se você perceber, veja uma história ou uma conversa recentemente que eu tive com um irmão, conversando com ele e conversando sobre as nossas emoções, como muitas vezes são a base dos nossos problemas familiares, de relacionamento e etc. Sempre nós estamos voltando para tentar resolver algo que é ou um sentimento ou uma emoção que mexeu comigo, que me fez agir de uma forma que eu não deveria como cristão agir. E recentemente eu me peguei sendo atacado pela amargura. Eu lutei contra a amargura. No início eu falei assim, eu sei que é errado amargurar, ficar amargurado é errado, mas é assim que eu estou e é assim que eu vou agir. Eu dormi, no outro dia eu acordei. E aquilo ficou na minha mente, né? Você sabe que não deve deixar isso acontecer. E eu tomei a decisão. Eu fui contra o meu sentimento, o meu desejo carnal de ficar amargurado. E falei, não, eu tenho que perdoar, eu tenho que amar, eu tenho que agir como Jesus. E assim, essa ação não é uma emoção, é uma decisão. E eu decidi fazer isso e estou bem aliviado. Talvez alguns de vocês perceberam, eu vi alguns dizendo recentemente para mim, está acontecendo alguma coisa? Eu estou achando você meio diferente. Eu não estava bem emocionalmente. E alguns oraram por mim e eu agradeço por isso. Conversando com esse irmão, ele falou assim, ele resumiu bem essa ideia que eu passei de ser adulto espiritualmente e criança emocionalmente. Ele falou, eu fui um cristão, ou eu sou um cristão, ou eu fui um cristão durante 22 anos. E nesses 22 anos, eu fui o mesmo cristão a cada ano. Ao invés de eu me tornar um cristão de 22 anos, esses 22 anos eu era um cristão de 1 ano. Eu fiz as mesmas coisas, eu agi das mesmas maneiras. Por quê? Porque é quase impossível eu ser adulto espiritualmente e criança emocionalmente, porque uma coisa está ligada à outra. Eu não posso pensar que eu sou cristão aqui, ou hoje, ou um momento, e saindo, ou no trabalho, ou em outro lugar, eu sou outra pessoa. Eu me comporto e ajo de outra forma. Não, nós somos cristãos.
E Deus está dentro de nós 24 horas. Sabe, o cristianismo não é uma roupa. Não é ir para um lugar. Mas o cristianismo é um estilo de vida. E quando Jesus nos chama, Ele nos chama para, sabe, nos transformar por completo. E aí, eu e você provavelmente lutamos contra alguns desses sentimentos e emoções. O nosso texto de hoje é Hebreus. Você tem no boletim, mas você pode abrir sua Bíblia se você prefere. Hebreus capítulo 12. O versículo 14 diz assim, Hebreus 12, 14. Esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Versículo 15. Cuidem de que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação e contamine a muitos. A amargura traz a ideia de uma planta amarga. E ele está dizendo, não deixe que essa raiz, que a amargura seja uma raiz na sua vida. E a gente sabe a ideia, a raiz ela é grande, enorme, e ela vai tomando proporções que a gente não tem noção. Então, a amargura é um problema na vida do ser humano. E claro, tanto os sentimentos como as emoções têm o lado bom e o lado ruim. Tudo depende de como eu sei lidar com isso, né? Por exemplo, a gente sabe que o medo pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, né? O medo de algo que eu possa sofrer pode ser um bem para mim. Mas também o medo que me torna ou me deixa, né, com pânico e etc., pode ser um mal para a minha vida. Então a amargura é essa planta venenosa. No seu boletim, se você tem, eu coloquei essa definição na linguagem de hoje. E diz assim: tome cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga, que cresce e prejudica muitas pessoas com seu veneno. Então, assim, a amargura é um problema que nós precisamos tratar na nossa vida. É um problema que muitas vezes impede o meu crescimento como cristão, porque ela vai controlar a minha vida. A amargura, ela traz várias coisas. A amargura traz a inveja no coração. Ela está ligada com o ódio, com a ira, e etc, e etc. Né? É como um câncer dentro de nós. E eu já falei aqui várias vezes que pesquisas mostram, né, que 80% dos seres humanos que estão falecendo, estão lá nos hospitais doentes, eles são ou estão doentes por causa desses sentimentos ou emoções não tratados. Inclusive, muitas pessoas têm tirado a sua vida por causa dessa palavra ali, amargura. Estão amargurados. Sabe por quê? Presta atenção. Eu escrevi algumas características de uma pessoa amargurada. Só para você entender. Primeira, é extremamente sensível. Ela se magoa, se fere por qualquer coisa. Qualquer coisa ela está triste, desanimada, ferida por aquilo que... E assim, muitas pessoas já abandonaram a fé por causa desses sentimentos. Outra coisa, ela é extremamente crítica. E olha, que as suas críticas, às vezes, não é para o bem daquela situação, mas sempre é para machucar, para ferir, para causar confusão. Uma pessoa amargurada, ela age dessa forma. Essa raiz está controlando isso na vida dela. Ela fica deduzindo que todo mundo está planejando, tentando fazer algo contra ela. Ela é desconfiada. Se ela está no trabalho, todo mundo é contra ela. Estão planejando fazer alguma coisa para ela. Aonde ela estiver.
Até quando você fala para ela que ama, ela diz: isso é conversa, é falsidade. Não é verdade. A amargura leva a pessoa a se sentir dessa forma. Ela não tolera quem a esquece. Se ela postar uma foto nas redes sociais e você não curtir, é porque você não a ama. É porque você, sabe, ela não é nada para você. Outra coisa, ela sempre se sente vítima. Ela é a vítima da situação. A gente pode pensar nisso quando nós lemos Lucas capítulo 15, a história do filho pródigo. Lembra que o filho pródigo volta, o pai dá uma festa, aí vem o filho que ficou, o mais velho, e quando ele percebe toda aquela alegria naquela casa, ele pergunta: o que está acontecendo aí? Né? E o servo lá diz: olha, teu irmão que estava perdido voltou e teu pai deu uma festa. Como é que ele se sente? Ele se sente feliz com isso? Não, ele estava amargurado. Como é que é? Meu pai matou um novilho para ele, está fazendo uma festa. E quando ele conversa com o pai, ele diz: pai, o senhor nunca me deu um cabrito. Não é? Um cabrito. E para ele, ele estava amargurado no seu coração, porque ele é a vítima. E a gente sabe que nessa história quem é a vítima é o pai. O pai é a vítima. Mas ele se coloca como a vítima. Então uma pessoa amargurada, ela tem essas atitudes. Ela pode ser depressiva, a amargura leva à depressão, ou ela pode sofrer de baixa estima. Mas também, ela pode ser soberba, orgulhosa. E claro, eu estou falando, muitas vezes não é intencional: eu quero ser soberbo, eu quero ser assim. Não. Mas quando nós não tratamos a amargura, ou um ressentimento, uma mágoa que vai virar essa amargura, essa raiz na nossa vida, nós vamos nos tornando assim e agindo dessa forma. Agora, voltando para Hebreus, veja o que ele fala. Primeiro, no versículo 14, ele fala: viva em paz com todos. Entende? Agora, imagine uma pessoa amargurada, como é que ela vai viver em paz com as pessoas? Como ela vai ter paz dentro da sua casa, nos seus relacionamentos, se a amargura está controlando sua vida? Ele também diz: busque a santificação. Como eu posso ser santificado amargurado? Como? Se aquilo que vai sair da minha boca é veneno. Se eu vou agir dessa forma, eu vou contaminar como é que eu vou desenvolver a santificação? Então é algo que atrapalha o meu crescimento espiritual. Ele ainda diz no versículo 15: cuidado para que ninguém se exclua da graça de Deus. Olha os perigos. E ele diz: para que essa amargura não brote e cause perturbação e contamine a muitos. A amargura, ela não só contamina a minha vida, mas quando eu estou amargurado, eu vou, contaminar as pessoas que estão ao nosso redor. No contexto aqui tem a ver com a igreja lá, com os irmãos. Então, a amargura estava contaminando isso. Vocês lembram lá, Filipenses, quando Paulo diz: olha, alguém ajuda aí, né, Sintique e Evódia, ou duas irmãs lá que estavam em conflitos, né? Paulo diz: não estou aí, alguém ajuda elas. Porque elas não estavam bem, estavam brigando entre si. E esse tipo de coisa, muitas vezes, causa isso na nossa vida. E há 3 razões porque é tão difícil, muitas vezes, nós tratarmos isso. Sabe por quê? Porque a primeira, quando nós somos ofendidos, a gente considera que a outra pessoa é culpada. Não, peraí, ela que me feriu, está certo, né? Você tem razão, você foi ferido por alguém. E a gente pensa: se ela me feriu, é ela que tem que vir e resolver. Agora, se a pessoa não vem resolver, você vai ficar com isso no seu coração. A segunda é
que quase ninguém nos ajuda a tirar isso do nosso coração. Quando você desabafa para alguém, a pessoa diz: você está certo, você tem razão. Se fosse eu me sentia pior do que você. É assim que as pessoas ajudam ou tentam ajudar. Ah, você, sabe, dou razão a você. Terceira, ninguém vai chegar normalmente, raramente, alguém vai chegar para você e vai dizer: você está amargurado. E a amargura é um pecado que a Bíblia fala. Você tem que se livrar disso. Sabe por quê? Normalmente ninguém faz isso. Porque parece que a gente está sendo indelicado, a gente não está tendo misericórdia do que a outra pessoa está sentindo, e a gente não quer perder a amizade daquela pessoa. Porque normalmente ela não vai gostar de ouvir aquilo que você falou. Veja como é difícil tratar essa coisa. Porque muitas vezes nós agimos dessa forma. Agora, como é que eu posso me livrar desse mal? O que eu tenho que fazer para, sabe, jogar fora esse veneno emocional que está dentro de mim? Na minha opinião, existe uma coisa que nós devemos fazer. E se você puder abrir comigo em Efésios capítulo 4. Se você é parecido comigo, que já luta, ou sente isso, e você quer se livrar, você quer ter uma sabedoria emocional para lidar com essa situação, Paulo vai falar em Efésios capítulo 4 para nós. Como a gente pode tirar essas coisas, porque isso não faz parte da nossa vida. Capítulo 4, quando ele começa a falar da nova vida, né? A gente sabe que os 3 primeiros capítulos de Efésios, Paulo está tratando, é como se fosse os capítulos de doutrina, ele está tratando de algumas doutrinas, ou ele está falando de como nós somos abençoados em Cristo Jesus. Como foi que nós, por que nós temos todas as bênçãos? Ele começa a falar, o Espírito Santo, né? Nós estávamos no reino das trevas, agora é o reino da luz, e etc. No 4, ele começa a tratar na forma prática como o cristão deve agir. Aí no capítulo 4, versículo 25, ele começa falando dessas coisas que a gente tem que tratar, porque somos uma nova criatura. E ele usa a ideia de uma roupa. Você tira uma roupa velha, veste uma roupa nova, né? E ele diz: quando ficarem irados, não pequem. Apaziguem a ira de vocês antes que o sol se ponha. E não dê lugar ao diabo. Veja bem, teve uma quarta-feira, o Flávio falou, né? Tudo a gente atribui ao diabo. Nem tudo é o diabo, né? A maioria das coisas somos nós. E você vê aqui que Paulo está dizendo assim: o diabo ele só vai ter ação na minha vida se eu permitir. Paulo está dizendo: não dê lugar ao diabo. E como é que eu dou lugar ao diabo? Ele vai falar várias coisas, eu não vou detalhar por causa do nosso tempo. Cada coisa aqui. Mas ele começa a falar: não fique irado. Então minha ira pode ser uma porta para ele agir, porque eu vou agir errado, não vou agir como Jesus e etc. E ele vai falando várias coisas. Nenhuma palavra torpe. Ele vai falar no versículo 19. Versículo 30. Ele diz também: não entristeça o Espírito Santo. Tem a ver com as mesmas coisas. Esses sentimentos e emoções abre a brecha para o inimigo usar. Bem, nós entristecemos o Espírito Santo. Mas quando ele chega no versículo 30, não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Versículo 31, livre-se. Ele está dizendo: tire da sua vida, abandone, jogue fora. Primeira coisa que ele fala, a amargura. Ele está falando para quem? Pessoas ruins, escravas do pecado, que estavam no mundo, e etc, e etc. Não, esse tipo de coisa é só pessoas que não têm Jesus que sentem. Ele estava falando sobre isso? Não, ele está falando para cristãos. E ele está dizendo: livre-se de toda amargura. De indignação, de ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Livre-se. Não faz parte da vida cristã essas coisas. A gente sente, não tem como fugir.
Mas a gente tem que saber trabalhar isso na nossa vida. Ok, ele manda a gente se livrar. E qual é a solução? Ele diz no versículo 32. Sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Qual é a solução? Eu tenho que ser bondoso. O outro me fez o mal. Se eu ficar com o mal que ele fez, eu vou ficar amargurado, ressentido, vou adoecer a minha alma. O que é que eu tenho que fazer como cristão? Ser bondoso. Paulo fala em Romanos capítulo 12, você vence o mal com o bem. Com o bem. Faça o bem. Aí ele diz, perdoe a pessoa, assim como Deus perdoou você. O perdão é a faxina da alma. Quando eu perdoo, eu estou fazendo uma faxina na minha alma. O perdão tira toda a sujeira que eu tenho dentro de mim. E uma dessas é a amargura. Tem pessoas que não são felizes, não são realizados, sabe, não vão bem nos seus trabalhos, porque a amargura é uma raiz que atrapalha a sua vida. Eu queria pedir, por favor, se você não se constranger com isso, que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos por alguns segundos. Pense que você está em uma casa e nessa casa tem um porão. E você desceu as escadas para chegar nesse porão. Esse porão, ele está escuro, mas eu não sei se você consegue enxergar lá no fundo do porão. Tem alguém acorrentado. Tem alguém que está amarrado, preso lá. Sabe? Talvez você, ou eu concorde com você, que essa pessoa tem que ficar lá amarrado. Ficar preso, acorrentado pelo mal que ela fez. Mas talvez você concorde com Deus de que essa pessoa precisa ser liberta. Talvez você concorde com Deus que é você que tem o poder de libertá-la, de livrá-la dessas correntes. E você pode fazer isso através do perdão, perdoando essa pessoa. Pode abrir seus olhos. Jesus disse em Lucas 17:4. No 3 ele diz, se alguém pecar contra você, vá a ele e perdoe. No 17:4, ele diz assim, e se ele pecar contra você 7 vezes no dia? Eu aprendi assim. Eu aprendi que a primeira vez eu devo perdoar, a segunda vez eu estou sendo muito bonzinho, mas na terceira não se perdoa ninguém, porque senão você torna a outra pessoa, sabe, ela é uma pessoa que vai fazer isso com todo mundo. Então não se admite. Jesus está dizendo ao contrário do que eu aprendi. Ele diz, se 7 vezes no dia essa pessoa pecar contra você e ela chegar a você e pedir perdão, Jesus disse, perdoe. Se você tem alguém que está preso por causa de um ressentimento, mágoa ou uma amargura, eu quero encorajar você a libertar essa pessoa da sua vida. Eu quero que você entenda que a pessoa que mais sofre com isso é você mesmo, sou eu mesmo. Então você está não só libertando a outra pessoa, mas você está libertando você mesmo. Que Deus nos abençoe.